Amém. Então, vamos continuar em Números, finalizar se Deus quiser. Vamos começar agora no capítulo 20, no versículo 8. Quem tiver aí pode ler, versículo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Amém. Amém. Então, aí no capítulo 20, né, começa o ano 40 que eles estão aí no deserto, é o último ano. Então, a coisa começou a ficar melhor, né? Mas ainda tem 16 capítulos aí pela frente. Esse ano é bem movimentado. Mas aí começa esse ano 40 e aí uma das primeiras coisas que fala é que Miriam morre. Então fala aí da morte dela. E aí, depois disso, né, o povo começa a reclamar muito porque estava uma seca. E aí, novamente, Moisés vai para Deus e pede a direção e Deus fala isso, né? Que você vai, pega a sua vara, vai até a rocha, fala a rocha e vai dar de beber. Aí nós vamos ver aí o que acontece nos versículos 10 e 11. Quem tem pode ler 10 e 11. E Moisés e Arão reuniram-se à congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então aí a gente vê o motivo pelo qual Moisés não entra na terra prometida, né? Deus falou para ele, fala com a rocha, e aí ele foi irado com o povo, né? E ainda fala, eu nunca tinha reparado, eu lembrava que ele batia, mas eu nunca tinha reparado que ele fala ainda com as pessoas, né? Ah, então vocês são rebeldes, vocês querem o quê? Que eu te dê água? E ele sabe que ia sair água, né? Ele fez uma extravagância além de tudo, ele não errou só nas ações dele, mas também nas palavras dele, né? Umas palavras bem duras ali. E aí, por isso, ele não vai entrar na Terra Prometida. E não é em Números que fala, mas acho que é Deuteronômio que fala que Moisés depois tenta falar com Deus, que Deus fala, ó, por causa disso você não vai entrar. E aí Deus já vai avisando, ó, você vai subir, chega mais frente, você vai subir, você vai olhar, mas você não vai entrar. E aí ele já começa, e aí em Números não fala, mas em Deuteronômio fala que Moisés tenta convencer Deus. E aí Deus fala assim, esquece, você vai subir, você vai olhar pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, você vê tudo. Mas você não vai entrar. E aí Moisés finalmente desiste. Mas então o motivo que ele não entrou foi esse daí. A outra coisa que fala é que eles pedem, né? Nessa caminhada tem diversos povos, onde a gente vê pelo mapa, né? A gente não sabe exatamente o mapa, mas quando você procura os mapas, a maioria fala a mesma coisa, né? Que eles tinham uma direção para ir, mas que eles ficam dando de volta, assim, né? E aí nessa volta aí que eles dão, direcionado por Deus, eles passam por terras de outros povos que eles têm que pedir permissão. Então fala alguns casos disso, né? E esse caso, nesse capítulo, não fala muito, só fala que os edemitas, eles pedem permissão e são negada a permissão e eles não podem passar por ali. Logo depois, Arão morre. No 22 aí. Não, no 20, a gente tá no 20, depois vai ter outra permissão. Versículo 22. Ah, tá, no versículo 22, entendi. E aí Arão também morre, né? Todo mundo tem que começar a morrer aí, que é o último ano, né? Então, Arão, e aí é interessante que quando fala que Arão morre, fala assim, ó, Moisés, Arão vai subir no monte com Eleazar, que é o filho dele, que era quem ia assumir no lugar dele, e vai chegar lá em cima, eles já sabiam o que ia acontecer, né? Então vai chegar lá em cima, Arão vai tirar a roupa, aquela roupa como líder religioso, ia dar para Eleazar e ele iria morrer. Então, meu Deus, essa caminhada aí eu achei que ia ser pesado o clima, né? Mas aí acontece exatamente. Então, Deus vai avisando e vai fazendo de acordo com o que já estava sabendo. Arão sabia que também que não ia entrar lá, deles não ia entrar ninguém. Mas aí então tem esse novo líder aí no capítulo 20, que é Eleazar. E aí o povo faz um grande luto, como eu nunca tinha visto até agora, por Arão, né? Ficam muito chateados aí com a morte dele. No 21,
vê o povo tá ali na beira da terra prometida, na beirada, quase lá já, e aí fala de um rei cananeu que ataca eles. E nessa batalha meio que ele vence, ele até leva alguns prisioneiros com ele. E aí o povo pede ajuda de Deus, começa a clamar a Deus por ajuda, porque eles querem resgatar essas pessoas que foram levadas, né? Eles tiveram essa derrota. E Deus dá essa bênção para eles lutam contra esse rei cananeu, dessa cidade da fronteira. E aí eles já começam, é o primeiro território, vamos dizer assim, da terra que eles começam já a tomar, que é deles. Então eles têm essa batalha e eles já começaram a conquistar, já começaram a conquistar, Então começa ali, né? Aí eu vi, olha como é interessante, porque é um passo atrás do outro, né? Esse foi um passo grande, mas foi apenas um. Eles ainda estão muita luta ali pela frente. Mas foi um onde eles ganharam. E eles tinham, no dia anterior, perdido. E tinham levado até pessoa prisioneira. E aí, depois disso, então eles têm aquela cidade ali que eles conquistaram. E aí eles vão, fala que eles vão ao redor de Edom. Aí não explico o porquê, mas aí as pessoas... Alguns estudiosos falaram, muito provavelmente é porque eles precisavam dar a volta por causa das cidades que eles não eram permitidos passar. Então mostra eles dando uma volta meio que desnecessária, e aí a explicação é essa, que provavelmente eles não tinham autorização para ir pelo caminho mais curto, né? Então eles vão dando essa volta aí por Edom, e aí eles perdem a paciência com Deus, com Moisés, começam a murmurar, reclamar, e é aquela passagem bem conhecida, né? Que Deus... perde a paciência com eles e manda cobras venenosas. E aí o povo começa a morrer. Um monte de cobra venenosa, matando todo mundo. Você vai fazer uma dessa, meu Deus. No último Lembra ano. que eu sempre cito, né? Que Deus quer eles fazerem. E aí o povo se arrepende, pede desculpa, vai até Moisés vai até Deus, e Deus direciona Moisés, né, a fazer uma cobra de bronze e colocar numa madeira, né? E para todos que olharem pudessem ser curados. E aí a morte para ali, que tava morrendo a rodo, todo um monte de gente, e a morte para ali, né? E aí até João 3, 14 e 15, alguém tem aí? João 3, 14 e 15, que aí fala dessa passagem, que é uma passagem estranha de entender, né? Que, uau, o que Deus fez? A pessoa colocar Uma imagem, 3. João 3, 14. 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então aí esse versículo dá a explicação, né? Que não é que Deus queria uma idolatria, é que era para mostrar, assim como Jesus ia morrer pendurado, e todo aquele que olhasse, cresce, iria ser salvo, era um exemplo, né? Disso, um tipo disso. E aí a próxima coisa que acontece depois da situação das serpentes é que outra vez mostra Israel pedindo permissão para um rei amorreu para poder passar. E como ele já tinha feito tantas outras vezes, acabaram de ganhar um não ali, mas nada aconteceu. Só que nesse não foi diferente. Esse rei, ele vai contra eles, não só ele fala não, mas ele vai com um exército contra eles. Então, eles estão na beira da cidade, eles pedem a entrada, o rei vem contra eles, lutar contra eles. E então eles têm essa outra batalha e novamente Deus dá outra vitória para eles, né? Que eles só queriam a passagem. Toda vez a gente vê eles pedindo a passagem, eles falam assim, ó, a gente vai passar, a gente não vai pegar nada, se a gente beber uma água, a gente vai pagar. Eles, toda vez que eles pedem, eles são bem respeitosos, e o máximo que eles tinham ouvido até ali era um não. Mas esse não, esse realmente vai contra eles. Aí eles, nisso eles chegam chegam em Moab, né, que é perto de Jordão, onde eles vão ficar, essa área onde eles vão ficar, do capítulo 22, até Josué. Quando Josué assume, é dessa área que eles partem para Jericó, para toda a história da conquista mesmo. Então eles estão chegando já meio que no destino final. E aí eles encontram aí um rei, porque são várias cidades, né? Então são vários reis, só que esse rei ele tem uma predominância maior, né? Chamado Balaque.
que ele é um rei muito inteligente. A gente vê nas ações dele que ele é uma pessoa, um estrategista, né? E aí ele vê que esse povo tá ali e ele vai para um outro rei midianita e expõe a causa. Ó, esse povo chegou aqui, eles representam um perigo muito grande pra gente, eles acabaram de ganhar a batalha e vamos fazer alguma coisa, né? Eles estão com muito perigo pra gente. Ele já se coloca para resolver esse problema. Ele pega os mensageiros dele e manda para uma cidade muito distante, para um homem, os mensageiros irem com muito dinheiro, para um homem chamado Balaão, que era um homem que a gente percebe assim, nessa época devia ter várias pessoas espirituais, magos, mágicos, pessoas que tinham visões, tinha pessoas que se denominavam espirituais. Vidente. Videntes, E só que a gente vê que Balaão devia ser uma pessoa mais, assim, um pouco melhor, né? Tem o mais ralezinho e tem o cara melhor, porque ele morava bem longe e ele tinha uma fama muito, muito boa, né? Então manda mensageiros até Balaão, né? E aí os mensageiros chegam lá e falam, ó, o rei mandou muito dinheiro pra você vir, teve um povo que saiu do Egito, um povo inteiro, e tá lá na borda da cidade, a gente precisa que você vá lá, e a gente vai te pagar pra você amaldiçoar, porque a gente conhece sua fama, quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então esses mensageiros tentam convencer Balaão a ir. Aí Balaão fala, ó, passa aqui à noite, eu vou perguntar pra Deus, né, ver o que acontece. E aí eles concordam, nessa noite Deus fala com Balaão, fala assim, ó, esse povo é um povo abençoado, você não pode ir contra eles. Não faça isso. E aí no dia seguinte, Balaão não mostra que ele fala isso, que a Bíblia fala que ele fala assim, ó, Deus falou pra eu não ir. E eu não vou fazer o que Deus não quer. Pode ir. E aí os mensageiros vão embora, só que esse rei, né, os mensageiros chegam, ó, não foi dessa vez. E o rei era um rei estrategista, dá pra gente ver nas ações dele. Ele falou, ó, então faz o seguinte. Pegou os príncipes, homens mais importantes, e pegou mais dinheiro. E falou assim, agora vocês vão lá e vocês vão convencer esse homem a vir até aqui. Ele falou assim, eu não vou contra esse povo na força. O outro tentou ali com um exército poderoso e perdeu. Quer contratar ele pra poder amaldiçoar o povo de Deus. Isso, né? Então ele falou assim, ó, vocês vão lá e vocês convencem ele a vir aqui e amaldiçoar esse povo. E aí chegam lá na casa do Balaão os príncipes com riquezas. E eles falam assim, ó, vai pra lá que lá tem mais coisa ainda. O rei quer te ver, vai pra lá. E é uma passagem bem assim, diferente, vamos dizer assim, porque conforme você vai ver na história, né, você fica pensando, não, mas calma aí, tem que ter alguma explicação, uma história um pouquinho bizarra, né? Então eu falei, eu vou devagar, cada passo a passo, que é uma história diferente, né? E aí você pensa assim, bom, Balaão até agora ele só falou coisa boa, ele falou assim, olha, eu não vou, a primeira coisa que ele fala para esses outros que oferece dinheiro, ele fala assim, nem se ele me desse todo o dinheiro do mundo, eu não posso fazer o que Deus não quer. Aí eu, uau, que homem legal, né? Que homem legal. Até aí tá bom, né? Só que aí depois disso ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, mas faz o seguinte, dorme aí, quem sabe Deus não faz outra coisa. Quem sabe Deus gosta desses presentes também. Eu acho que ele pensou assim, ai Deus, eu ia fazer tanta coisa boa com essa riqueza toda, né? Ai, Deus, Deus, ajuda aí. ia melhorar tanta vida de tanta gente, eu não sei o que ele pensou, né? Mas aí eu pensei, no passo a passo, algumas coisas aconteceram ali, né? Então ele fala, ó, passa aí a noite, né? Quem sabe Deus não fala outra coisa, eu não vou fazer o que ele não quer, mas quem sabe, né? Ele não muda de ideia. E aí passa nessa noite, Deus fala com ele à noite, né? Bom, os homens estão aí, pode ir. Só que não faça o que eu não te falar pra você fazer. Aí ele vai, pega a jumenta e no dia de manhã ele tá pronto pra ir. Outro dia de manhã ele tá assim, ó, na jumenta, já vamos lá. E começa a caminhada dele com a jumenta dele. E aí a Bíblia fala que no meio do caminho, Deus se ira contra ele. Aí essa parte tá um pouquinho difícil de entender, que eu demorei um pouco pra entender, porque eu pensei, se Deus permitiu ele ir, por que ele se irou, né? Mas aí a gente vai ver uns outros versículos aqui que vai nos ajudar. Aí fala que Deus coloca um anjo pra impedir ele, matar ele se ele for passar o que for, castigar ele.
E aí a jumenta, ela vê, e aí fala que eles estão num caminho estreito e o anjo tá na frente, não tem onde passar, e a jumenta tenta ir por um lado e até machuca ele bate nela, aí o anjo tá outro na frente deles, ela vai, ele bate nela várias vezes, e aí até que Deus permite a jumenta falar e fala: eu não fui boa com você até agora, porque você tá me batendo, você não tá vendo que é um anjo? Deu uma surra. Ó, que Aí mistério. Deus abre o olho dele, ele vê que tem um anjo ali pra matar ele. Mas é interessante, a jumenta fala com você, e ao invés de você falar, uau, uma jumenta falando, você responde a jumenta. Responde. Ele deu um debate com a jumenta, né? Só que aí depois a Ele tava explicação... cego, né? Ali querendo ir. Então, os estudiosos falaram o seguinte, porque ele era uma pessoa assim, vamos dizer, não sei se a palavra é essa, mas espiritual. Ele ouvia Deus, Deus falou com ele. Fala que Deus falou com ele. Ele viu o anjo. Então, ele era uma pessoa que tinha essas experiências. Então, a explicação que os estudiosos têm é que ele ouviu alguém falando com ele, só que ele não de primeira mão entendeu que era jumenta. Ele entendeu que era uma voz sobrenatural falando com ele, só que ele não entendeu que era jumenta de primeira mão, porque senão seria, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Ou então ele era tão, sei lá, já tinha acontecido tanta coisa que ele, a jumenta falar, é normal. Lala, não, devolve pra titia, vai com a Clara. Mas aí tudo bem, ele se arrepende do que não sabemos. Tem pessoas que falam, mas talvez ele estava pensando que quando chegasse lá ele ia amaldiçoar, por isso que Deus já ia castigar ele, mas sei que ele pede perdão pra Deus e Deus dá a passagem pra ele vai. Aí, ok. Deixa eu ver se eu peguei os versículos que mostram o porquê que... Frente da câmera. Não, então esse versículo, isso é depois. Esse capítulo acaba com a permissão de Deus para ele ir. Aí no próximo capítulo começa com ele já lá na cidade, na presença do rei, que fala tudo isso de novo para ele, fala, amaldiçoa esse povo. E aí Balaão, no capítulo 23, a gente vai ler os versículos 19 e 20. Quem tiver pode ler, Qual que aí capítulo? no capítulo 23. 19 e 20. Não. No 23, o 19 e o Deus. 20, isso. 19. Deus não é homem. Esse aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Eu não posso revogar. Amém. Então, esse capítulo Esse é o Balaão. famoso versículo, né? Balaão falando, né? Ele chegava lá, ele olhava o povo e Deus inspirava ele para falar coisas boas pro povo. Aí o rei falava, mas eu tô te falando para você amaldiçoar ele, não para abençoar. Aí ele começava a falar e Deus inspirava ele para falar coisas boas, bênçãos pro povo. E aí por 3 vezes aconteceu isso, né? No versículo 24 ainda tá nesse momento aí, dele abençoando novamente pela 3ª vez. E aí, aqui não fala o resto da conversa, mas a gente vai ver em outros 2 lugares que dá mais informações do que aconteceu aí, por causa do que vai acontecer no próximo capítulo, né? Foi tão bonzinho assim. Que ele não foi tão bonzinho assim. Ele só fala isso, que ele abençoa. Não, era pra amaldiçoar. Abençoa não. E aí ele se despede do rei e vai embora, supostamente. Só que no capítulo seguinte mostra 24 que no 24 isso acontece, aí no 25 mostra que os israelitas começam a cair em grande pecado. Grande pecado e tem um monte de castigo por Deus. Só que não dá uma explicação para isso. E aí tem 2 lugares, a gente vai abrir primeiro em Números 31, 16. E depois a gente vai abrir em Apocalipse 2, 14. 31, 16. 31, 16. Se você já tiver, pode ler. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel, que prevaricaram contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga
entre a congregação do Senhor. Amém. E aí no Apocalipse 2,14 vai falar com mais claras Posso falar palavras. do 15 aqui? Ah, pode. Que o 15 fala, eis que essas o quê? Essas mulheres. O 15 fala, e Moisés disse-lhe, deixastes ver todas as mulheres? Viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Sim. Aí Apocalipse 2,14. Posso ler? Pode ler. No entanto, não, outra pessoa lê. Meu nariz. Apocalipse Pode ler, 2,14. rapidinho. Pode ler. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Tem a ver com aquelas mulheres. Então, que aí o capítulo 25 começa falando que eles pecaram, que eles se prostituíram, que eles começaram a pecar contra Deus, e aí não explica o contexto do negócio, mas aí depois esses versículos explicam que Balaão, ele abençoou, só que ele deu a dica para Balaque, que era muito esperto. Ele falou assim, ó, Deus quer que eu abençoe eles, a única maneira que Deus não está do lado deles é se eles pecarem contra Deus. Se você tirar Deus da jogada, aí sim, você não pode querer amaldiçoar Deus, você tem que querer separar eles de Deus. Então, Balaque o que fez? Fez armadilhas para eles, tinha um monte de mulher bonita. Então, mistura a prostituta com os homens, eles vão olhar, vão se prostituir, Deus vai castigar, vai se afastar. Aí que eles perdem. Então, Balaão armou a cilada ali para Balaque, muito esperto, fazer a armadilha dele. E no 25 é isso que a gente vê, que veio uma praga muito grande por causa disso, que o povo se contamina, se prostitui, ficam idolatrando, fazem tudo que é de ruim, né? E é um tumulto tão grande que eles levam um cara lá, não falo o nome dele, mas acho que fala da tribo dele, o israelita leva uma mulher da outra tribo pro tabernáculo, que não podia nem entrar. E aí Finéias, que é o neto de Arão, depois de Arão assumir Eleazar, e aí Finéias é o filho dele, que seria o próximo. Ele pega e mata os dois. E aí é quando a praga para. É quando a praga para, porque tava tendo uma praga, não fala qual é a praga, mas tava um monte de gente morrendo, só desgraça, e aí esse cara vai blasfemar contra Deus, e aí Finéias mata os dois, o homem e a mulher, e aí para e Deus fala, porque ele fez isso, eu vou parar, porque ele teve zelo, senão, meu Deus, ia virar a casa da prostituição, ia entrar o casal lá dentro e fazer o quê? No tabernáculo. O que eles vão fazer no tabernáculo? Né? Aí para a praga, né? E aí no 26, nós vemos outra... no 26, 64 e 65 a gente vai ler. 64 e 65. 26, 64 e 65. Quem tiver pode ler. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém. Então aqui mostra uma nova contagem, né? Que isso tem o nome de números, por causa das duas contagens. A primeira contagem que Deus mandou fazer do povo, estava todo o povo. Só que Deus falou assim, bom, desses daí não vão entrar. Então Deus agora no 26 fala assim, ó, faz uma outra contagem. E aí nessa contagem já não tá mais aqueles. Já tinha morrido os outros. Agora tá só os que vão entrar e Caleb e Josué. Aí no 27 é uma situação interessante que depois ela vai voltar também no último capítulo, né?
que fala das filhas de um homem, chama Zelofeade, que elas vão até Moisés, aí vão assumir a terra, no versículo anterior mandou contar as pessoas, vamos ver como vai dividir, vai ser tudo muito justo, não vai sair da parentela, você não pode vender para o outro, vai ser tudo certinho. Aí as filhas desse homem vêm e falam assim, bom, mas e a gente agora? Ok, tá tudo certinho, mas nosso pai não tinha filho e só tinha filhas, então quer dizer que nosso pai não vai ter uma herança? Porque só tem filhas? Aí Moisés vai até Deus e Deus fala, não, elas estão certas, elas vão receber a parte do pai delas, né? E aí, então, tudo bem, pausa essa parte por aqui que depois ela vai reaparecer. Dá só um pouquinho pra frente, tá batendo mal rápido, eles estão pra cima. Meu Deus. Tô aqui na história como se fosse um filme. Então, ó, no 27, depois dessa história, a gente agora vai ler no versículo 12 do 27. Quem tem aí? 12? 12. Ok. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. 13 também, por favor. E, havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Isso aí, Deus já fala pra ele, ó, tudo certo agora, sua hora Lembrou daquela nossa conversa? é a sua hora. anos, agora pode... Moisés, Então, aí Deuteronômio vai falar que, na verdade, essa conversa foi maior e Moisés tentou driblar e não deu certo, mas aqui não vai falar isso, né? Aí vai falar uma coisa muito bonita, que é no versículo 15 e 16. Quem tem aí? Então, continua ali? 15 e 16, no 27, 15 e 16. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Isso aí, então olha que bonito. Moisés preocupado, que tem gente que fala assim, eu vou morrer? Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Mas você tá cheio de dívida, eu não quero nem saber. É meus filhos que cuide. Mas você não vai ter dinheiro nem pra se enterrar, não, tô nem aí. Ele não, ele falou, Deus, então coloca algum líder pra esse povo, né? Ó, que bonito. Aí Deus fala pra ele, então faz o seguinte, pega Josué e ele vai ser levantado como líder. Você coloca ele junto com Eleazar, que são os dois novos, né? O líder seria Josué, o líder espiritual seria Eleazar. Então ele falou assim, coloca os dois à frente de todo mundo, abençoa, como se fosse assim, você tá passando agora, né? O cajado, então assim, eles vão lá continuar, né, dando autoridade para essas duas pessoas, né? E aí no 28, 29 e o 30 são nos capítulos 28, 29 e 30, como os velhos já tinham morrido, agora tudo era geração nova, então Moisés fala de novo para ele as regras, as leis, tudo que eles deveriam fazer. Então novamente ele fala dessas regras, né, pro povo novo também saber das instruções que Deus já tinha dado. Aí no 31 Deus fala para Moisés entrar em guerra contra os midianitas. Peraí, qual o capítulo? No 31 agora, 28, 29 e 30 são as regras, as leis, ele dando aquele recap pro povo, né, que é o povo novo agora. E aí no 31, repassando, aí no 31 ele manda Moisés entrar em guerra contra os midianitas e logo depois ele morreria, né. Aí eles vão guerrear contra esses midianitas e eles, Deus organiza tudo, né, coloca os chefes de 1000 e tal, das tribos, cada tribo faz assim e tal. E eles vão para essa batalha e eles vencem absurdamente a batalha. Eles vencem a batalha, eles fácil, eles trazem tudo, as riquezas do povo e tal. Glória a Deus. E aí quando eles voltam, né, Moisés ele fala certinho como tudo vai ser dividido, como que vai acontecer e tal, com tudo, né, com essa vitória. E aí o versículo termina falando que quando eles foram contar as pessoas, né, eles viram que não estava faltando nenhum. Aí o próprio capitão de cada grupo, porque eles tinham uma parte era de Deus, esses espojos que eles pegaram, uma parte era para Deus, né, assim, para sacrificar e tal. E aí os próprios capitões, eles falam assim, a gente foi contar e não faltou nenhum, então a gente quer voluntariamente dar da nossa parte, porque
quem lutou tinha uma parte maior, aí tinha uma parte para Deus, tinha uma parte para o povo. E aí quem lutou falou assim, não tá faltando ninguém, então a gente vai voluntariamente dar para Deus um agradecimento. Pensou você contar, não morreu ninguém, né? Nossa. Então eles estão aí nessa área bonita, acabaram de ter uma grande vitória na beirada da terra, só faltava atravessar e conquistar. E aí os filhos de Gade, né, filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, que era o filho de José, eles vão para Moisés e falam assim, Moisés, a gente tem muito gado e essa terra aqui é muito boa para quem tem gado, permita que a nossa parte seja aqui, a gente pega a nossa parte já aqui, né? Aí Moisés, né, pensa e fala assim, bom, mas não é justo que vocês vão ficar aqui, construir família e os seus irmãos estão indo lá para lutar. Aí eles falam assim, não, os homens vão guerrear até o último dos nossos irmãos ter conquistado a sua parte na herança, mas deixa aqui ser a nossa herança, a gente deixa aqui nossos gados, nossas famílias e nós vamos lutar. E aí Moisés concorda, né, com essa situação aí. Aí no capítulo 33... Então, esse capítulo é um resumo, né, que Moisés, ele fala desde a saída do Egito e cada coisa que aconteceu. É bem bonito esse capítulo todo, né? É como se fosse, assim, uma recordação da viagem que eles fizeram pelo deserto, um monte de lições, né? Sempre em movimento, né? Tinha ali um rumo para chegar, mas Deus, falando, né? Deus sempre estava com a gente ali, a nuvem, o fogo, todo o tempo, né? O caminho era longo, era difícil, mas Deus estava guiando eles, né? Lembrando das vezes que Deus tinha cuidado deles, toda a fidelidade em acompanhar eles e tudo, a ingratidão, a desobediência do povo, né? É um resumo bem legal e também o capítulo termina com um alerta de Deus, né? Que é muito importante. 33? É o capítulo 33, isso. A última coisa que fala... é que Deus fala assim, eu não sei qual que Deus fala para não habitar com o pessoal da terra. É o último, 55. Então podem ler aí? Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra que vocês irão morar. Então aí Deus já tá falando o que vai acontecer, Depois né? dizer Porque que avisou, né? adivinha que eles não chegaram lá e ainda ficaram se misturando com as pessoas de lá, né? E Deus já falando, se vocês não expulsarem todo mundo, vocês vão ter problema. Aí no capítulo 34, Deus ele fala tanto da divisão da terra, através de Moisés, fala tanto da divisão da terra como que ele coloca as pessoas responsáveis, que imagina, para dividir tudo isso. Né? Você chega num lugar e você vai ter que dividir. Deus deu o parâmetro, mas ele coloca o parâmetro e as pessoas que iriam dividir assim, para, né, ser justo com todo mundo. Os líderes queriam fazer isso. Aí no 35 ele continua explicando da divisão dessas terras e como que os levitas eles não teriam uma porção, né? Então ele tinha que arranjar um lugar, porque a herança dos levitas seria o Senhor. Então eles não teriam como os outros, mas eles teriam que ter um lugar para morar, ter um lugar para a família deles, né? Então ele fala, cada cidade vai ter ali o lugar dos levitas e tudo, e é como se fosse assim, tem um grupo ali, e aí os levitas são, as pessoas de Deus, que serviriam a Deus ali perto, então cada grupo tinha o grupo espiritual também, né? Aí tinha um outro ali, tinha o grupo espiritual também. Cada tribo, né? Cada tribo teria ali também os levitas entre eles. E aí também fala sobre, porque na parte que seria dos levitas, alguma delas seria também a cidade de refúgio, que Moisés explica, né, que Deus já tinha dado as leis, que uma pessoa que matasse alguém deveria ser punido assim e tal, mas ele falou assim, bom, pode acontecer de alguém matar alguém antes de ser julgado, para ver se foi sem querer ou o quê, o familiar do que foi morto já fazia vingança na hora, porque matou, você vai lá, né? Você faz a vingança. Aí então vão ter essa cidade de refúgio. Se uma pessoa aconteceu isso, ela corre e busca refúgio nessas cidades e ninguém pode pegar eles até ele ser julgado, né?
Então, aí também dá a explicação da cidade de refúgio. 9 em diante. Isso. E aí no capítulo 36, que é o último, volta a história das herdeiras lá, né? Porque os familiares das mulheres lá que iriam herdar a terra falaram assim, bom, mas o nosso irmão não tem filhos, mas elas vão casar. E então a terra vai ser do marido, porque a tribo não vai ser a tribo delas, vai ser a tribo do marido, né? Então a gente vai perder as terras. E aí Moisés falou assim, tá certo. Já que Deus falou que cada um vai ter, ela não pode ser repassada. Então quando o pai morrer e só tiver filhas, a filha vai herdar. Mas se ela quiser casar, ela tem que casar com alguém da tribo dela, pra não ser injusto. E aí então todo mundo concorda e fica tudo ok. É mais ou menos. Tinha umas conversinhas com Deus. Ou então abandona a sua terra e vive de Deus. amor. Vive de amor. Vive de amor. Acaba com conversação. Tá pensando, nós, Lê o 6 último mulheres. versículo pra acabar. Tudo esse monte de terra que você tá dando cheio de gente, vai ficar aqui nesse pedacinho. Bom, então é isso. Esse era Números. 36. Vamos lá, 36. No 13 diz assim: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Amém.